Boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Janison Ribeiro, biomédico, aqui do CRBM2, da segunda região, doutor em biotecnologia da saúde, sou coordenador de pós-graduação em hematologia clínica e banco de sangue do Centro Universitário Cristos e também colaborador do Instituto ProEmos, aqui no estado do Ceará. E a convite da Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia de Biomedicina, tá, da Unip, me convidaram para participar, tá, do segundo encontro de genética, né, com temas afins também à hematologia, para explanar um pouco para vocês sobre o uso de plasma convalescente e a imunoterapia passiva no tratamento da COVID-19. Então, é uma técnica que vem sendo muito abordada, tá, na atualidade, devido principalmente à escassez de terapias específicas, que tem envolvido cada vez mais os serviços de hemoterapia a nível mundial e agora também, né, dentro dos nossos serviços de saúde a nível nacional. Então, nós vamos estar conversando um pouco durante essa palestra, tá? Um pouco sobre o SARS-CoV-2, o agente etiológico, a trajetória da doença desde o início da pandemia, quais são as medidas de suporte que nós temos em mãos do manejo desse paciente, como que o plasma convalescente, tá, dos pacientes curados da COVID-19 e a imunização passiva, eles podem vir auxiliar, tá, na terapêutica e melhora dos indivíduos em estados mais graves ou de medidas profiláticas, um pouco sobre a regulamentação e o uso, né, dessa tecnologia, dessa metodologia dentro dos centros, né, de hemoterapia, dos serviços em geral, e um pouco das considerações finais da nossa palestra, tá? E trazer um pouco para vocês também o que é que a gente está tendo dentro dessa área de pesquisas atuais envolvendo a imunização passiva e o uso de anticorpos. Então, desde 2019, né, datado mais ou menos de novembro até a atualidade, que nós estamos um pouco assustados e perplexos, né, com algo que vem acontecendo a nível mundial, que é a pandemia da COVID-19, que ela já atingiu todos os países, praticamente, começando pela Ásia, né, se espalhando rapidamente pela Europa, Estados Unidos, e agora a nossa realidade, que também abalou e atingiu o nosso país, tá, de maneira muito forte, com muitos números de óbitos e também de pacientes, pessoas contaminadas. Tá? Só para a gente conhecer um pouco sobre esse vírus, tá? O vírus em questão é o vírus da Síndrome Respiratória Aguda Severa, que seria o SARS-CoV-2, tá? Então, esse é o agente etiológico causador da doença, que antigamente, em 2019, ele era, antes de ser bem classificado, estudado, era denominado como coronavírus, novo coronavírus de 2019. Bom, a doença causada pela infecção do coronavírus, a gente vai ter a COVID-19. Só lembrando que esse vírus é um vírus envelopado com conteúdo genético, tá, de RNA. Só para a gente ter uma ideia de quão séria está a situação da pandemia a nível mundial, eu trouxe aqui para vocês, né, existem vários mecanismos hoje na internet que vocês podem consultar para estar observando em tempo real como está a trajetória, tanto de pacientes contaminados, quanto de número de óbitos, quanto também de pacientes recuperados. Essa é uma atualização recente, tá? Aqui do caso do dia 16 de julho, em que nós podemos observar aqui marcações em vermelho, tá certo? Que seriam os casos confirmados por país. Mostrando como praticamente vocês já conseguem encontrar aqui embaixo em 188 países, tá? Com o número de contaminados superior, né, de casos confirmados aí, tá? A mais de 13 milhões. Infelizmente, o Brasil em segundo lugar atualmente, né? Apesar de que as pessoas achavam que a gente não ia ter, né, uma contaminação tão alta e uma gravidade tão grande aqui dentro do país, e também o número de mortes globais.
né? Então, é uma doença que realmente teve um espalhamento muito forte e pegou todas as equipes de saúde, as equipes multiprofissionais desprevenidas, né, para o tamanho que foi e a velocidade em que nós fomos acometidos. Bom, os sintomas típicos que a gente observa nos pacientes infectados pela COVID-19, nos pacientes sintomáticos, em maior proporção a febre, tanto que hoje já se tornou uma rotina aferir a sua temperatura ao entrar, né? Por exemplo, em alguns serviços de saúde, locais públicos, né? Isso está se tornando uma rotina, a gente encontra isso na maior parte dos pacientes. Tosse seca, fadiga e alguns sintomas, né, que também estão aparecendo nos processos infecciosos. Produção de catarro, escarro, falta de ar, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, arrepios, calafrios, náusea, vômitos, congestão nasal, eventos diarreicos, tosse, né, com secreção sanguinolenta e também conjuntivite. Então, isso é uma série de sintomas que a gente está observando. Alguns a gente está tendo maior evidência agora, né, com o passar da pandemia. Tá? E um achado também que é muito relevante dentro da triagem, né, clínica desses pacientes e confirmatórias são as lesões pulmonares, né? Isso é uma complicação muito grave da doença, em que a gente tem aqui um achado bem característico, né, que é aquela lesão em formato, né, de vidro polido ou de vidro fosco, grave, severa, que leva o paciente a necessitar de suporte respiratório, tá? Que seja mantenedor, né, da vida. Isso complica, né, quando a gente fala em abordagem, né, de terapêutica desses pacientes na rotina hospitalar. E o que é que nós temos hoje de medidas de suporte e manejo desses pacientes, né? Então, atualmente, a gente se baseia praticamente em suporte clínico e acompanhamento clínico-medicamentoso, fisioterápico e o suporte respiratório para aqueles pacientes mais graves. Tá? Nós temos poucos, né, ou praticamente nenhum recurso terapêutico que seja específico de fato para combater a COVID-19. Né? Já é uma discussão pública já de algum tempo que a gente vem falando, a mídia vem falando, os meios científicos vêm divulgando testes, né, farmacológicos, muitas drogas que vão sendo especuladas, né, que podem auxiliar, mas nenhuma, de fato, né, a gente tem ainda uma comprovação científica de que a gente tem uma efetividade, né, uma sensibilidade absoluta voltada para o tratamento da doença e mais tratamento de suporte. E nós temos também os processos vacinais, né, que a gente aguarda ansioso e a gente consegue também observar o andamento de como essas terapêuticas e como esses processos de produção de vacinas, né, eles estão acontecendo. Eu trago até uma sugestão para vocês, um site, né, que eu recomendo bastante, que é o do Milken Institute, tá? Que ele traz, gente, em tempo real, o que é que está sendo feito a nível de pesquisa mundial, de tratamento, seja tratamento medicamentoso, seja tratamento envolvendo plasma convalescente, seja tratamento envolvendo terapia celular com células mesenquimais, tá? Seja tratamentos envolvendo desenvolvimento de vacinas. Para vocês terem uma ideia, esse é bem recente, que eu puxei a atualização hoje, e nós temos atualmente 271 tratamentos em andamento sobre diversos aspectos, tá? E abordagens diferentes no contexto da Covid-19. Várias técnicas diferentes, metodologias sendo estudadas e aprimoradas com foco na cura da doença. E nós temos aproximadamente o total de 197 vacinas em desenvolvimento, algumas em estágios mais avançados, outras em estágio inicial, tá? Mas tudo isso você pode acompanhar em tempo real, tá? Por este site, eu coloquei bem grande aqui para vocês, para que vocês consigam ter a curiosidade e sempre estar buscando informações relevantes de locais
seguros. Bom? E é muito importante, tá, a gente falar um pouco como é que caminhou a questão laboratorial, tá, associada na COVID-19. Porque à medida que a gente vai evoluindo a questão terapêutica, as afirmações e os achados laboratoriais, eles também sofreram um trajeto interessante, né? Então, eu gosto sempre de indicar, né, as guidelines de cada país, tá? No manejo, tratamento e suporte dos pacientes. Então, aqui eu trago para vocês as guidelines chinesas, que foram as primeiras que trouxeram informações muito relevantes, tá? Inicialmente, investigação e monitoramento de processos inflamatórios. Com o passar do tempo, né, a gente foi sendo esclarecido, né, a nível clínico, a nível laboratorial, outras complicações, outras técnicas e outros exames que eram referentes a essa doença. E por que que a gente não teve, de fato, ou isso continua sendo atualizado o tempo todo? Os ensaios chineses, né, os testes que foram realizados, as pesquisas, os ensaios clínicos, né, eles foram interessantes, foram muito diversificados, né, mas nós tínhamos um problema que é devido à quantidade de pacientes em estudo. Então, a gente tinha uma flutuação muito grande de alguns parâmetros que dificultava a gente ter uma resposta assertiva sobre uma alteração laboratorial de fato, né? Por isso que eu gosto sempre de mostrar que houve uma evolução, tá, dentro da questão diagnóstica laboratorial que andou em conjunto, né, de mãos dadas também com a evolução terapêutica. Então, a gente tinha marcadores iniciais, apenas marcadores de inflamação, alguns testes moleculares, né, principalmente no começo, no surto, vieram os exames de imagem, os testes sorológicos em larga escala, tá? Depois alterações hematológicas de coagulação, depois observaram-se manifestações virais, né, em outros tecidos, então outros marcadores foram importantes e isso foi necessário também, essas evidências, para se rever protocolos clínicos de manejo de paciente. Tá? Mas logo no começo, o que eu quero mostrar para vocês, ainda lá nas guidelines chinesas, nós tivemos sim já o uso da terapia de plasma convalescente de COVID-19. Eu acho que foi o começo da aplicabilidade do que a gente está vendo de reflexo hoje. E só para trazer uma informação para vocês, focando mais na questão do plasma convalescente, então, se a gente analisar o que a gente tem hoje de tratamento em potencial da COVID-19 e as vacinas em andamento, olha a quantidade de tratamentos em paralelo à produção vacinal, né? O desenvolvimento. Bom, e aqui a gente pode enquadrar algumas terapêuticas e tratamentos que entram na questão do plasma convalescente ou do uso de anticorpos, né, em grande quantidade, com anticorpos, né, neutralizantes, que são específicos para o vírus em questão, né? A gente tem também outros tratamentos que também entra a questão do plasma convalescente, entra a questão também de produção em larga escala de anticorpos específicos, né, de imunizações, de terapias celulares com células mesenquimais. Então, tem muita coisa acontecendo em paralelo à vacina, né? E a questão do plasma convalescente é uma delas. Então, algumas pessoas, né, acham que a questão do plasma convalescente é nova, né? Então, a gente está sendo utilizado agora na COVID. Não, não é. Tá? A gente tem relatos aí do uso de plasma convalescente do século XIX, final do século XIX, século XX, século XXI. Então, não é uma metodologia nova, nem uma abordagem terapêutica inovadora. Ela já é bem conhecida, bem consolidada. Alguns chamam de plasma convalescente, outros de imunoterapia passiva, em que eu não tenho a estimulação do meu organismo a partir de um antígeno, processo vacinal, e sim eu tenho a infusão direta desses agentes imunológicos, imunoterápicos, né, imunoprotetores, já vindo de uma fonte prévia. Tá? Então, se isso que a gente chama do processo de imunização ou imunoterapia passiva.
tá? Mas ele não é novo, ele já foi herói, já foi vilão, né? Então a gente hoje está vendo de fato que essa terapêutica ela tem alguns resultados promissores e a gente vai discutir um pouco disso, tá? Bem, então só para a gente entender de onde é que vem esses anticorpos neutralizantes, de onde é que, do que é que se baseia a tecnologia, né, de plasma convalescente ou de imunoterapia passiva. Então, a gente tem que voltar lá para o conceito básico hematológico, né, que nós vamos pensar aqui na composição sanguínea. A gente sabe que aproximadamente, né, a gente tem aqui 55% de plasma no indivíduo que tenha condições normais, um hematócrito normal, em torno de 45%, nesse intervalo, né, nessa faixa, e que o plasma em si, após uma centrifugação desse material sanguíneo total, a gente tem a sedimentação dos elementos figurados do sangue, a gente tem aqui a questão das hemácias, dos leucócitos, das plaquetas, e nós vamos ter, tá, o plasma, que a gente vulgarmente chama de a parte líquida do sangue. Tá? E esse plasma, ele tem componentes, tanto inorgânicos, a gente tem água, sais, lipídios, açúcares, né, como um todo, outros componentes em menor quantidade, e nós temos os componentes proteicos. Tá? E quando a gente fala dos componentes proteicos presentes no plasma, e aí nós vamos encontrar a nossa proteína-alvo, que no caso são as imunoglobulinas, que elas devem se aparecer em títulos mais elevados, no caso dos indivíduos que já entraram em contato com a Covid-19 e entraram num processo convalescente ou de cura. Tá? A gente sabe que a proteína majoritária do plasma, nós vamos ter de fato as albuminas, eu acho que em torno de 60% a gente vai ter imunoglobulinas, podendo chegar até 15% do total, né, em condições normais, em que o paciente não passe por um processo de estímulo, de produção dessa proteína plasmática em questão. Então, vamos entender um pouco um conceito básico de que se baseia a imunoterapia passiva. Então, eu tenho aqui, né, um esquema de um paciente que está infectado por Covid-19, num processo sintomático, está em contato com o vírus, e com o tempo, né, que ele se recupere, a gente vai ter um período de recuperação, de convalescência, e, obviamente, vai ter um aumento da produção e do título de anticorpos para aquele vírus. Né? Então, teoricamente, esse indivíduo estaria imunizado, né, com aumento de títulos de anticorpos neutralizantes ou específico para o vírus em questão, para epítopos, né, de antígenos em questão desse vírus, tá, de naturezas policlonais. E aí esse material, a grosso modo, que seria a terapia passiva, é a gente obter o soro desse paciente com títulos interessantes de anticorpos neutralizantes, tá? Isso vai dar uma questão da qualidade também da obtenção desse material. E esse título ele seria utilizado, tá, para outras pessoas, né, de forma terapêutica em pacientes mais graves ou de forma profilática. Isso é uma questão que tem que ser discutida ainda e bem regulamentada, mas esses anticorpos neutralizantes poderiam sim, tá, com baixo risco, pouco efeito colateral, ser utilizado em terceiros. Então, só para a gente esquematizar um pouco disso, a gente teria aqui como seria o processo de obtenção. A gente teria um paciente infectado por Covid-19, que após a recuperação seria retirado, ou por uma doação de sangue total, ou através de plasmaféres, seriam aferido a questão dos anticorpos neutralizantes, tá bom? Eu sei que na rotina laboratorial, muitas vezes, testes para anticorpos neutralizantes em particular não é uma rotina, tá? Mas todo serviço de hemoterapia que vai implementar esse tipo de metodologia terapêutica é interessante que se tenha, né? Que se implemente para a gente conseguir fazer uma diferenciação e ver o título desses anticorpos, se a quantidade, né, é interessante para se processar e dar continuidade, né, aos protocolos clínicos. Bom? E aí, poderia ser utilizado de maneira profilática. Quando eu falo de maneira profilática, é uma questão a se debater. Se poderia ser utilizado, por exemplo, em pessoas que já entraram em contato assintomáticas
mas que entraram em contato com pacientes com Covid-19, tá? Por exemplo, profissionais da saúde seria um exemplo também, tá? Que estão rotineiramente ali em ambiente potencialmente de risco para infecção para esse vírus, ou de forma terapêutica mesmo, em pacientes com sintomas, pacientes com sintomatologia mais grave. Então, só para a gente entender um pouco desse histórico, né? Então, a imunoterapia passiva, o tratamento com plasma convalescente, ele já foi aplicado em outras situações, né? Tanto a fins de combater, né, bactérias, né, agentes bacterianos, virais, como, por exemplo, a gente data aqui do fim do século, né, 19, a gente teve a questão da difteria, os primeiros relatos que a gente tem também na gripe espanhola, existem estudos que mostram, né, a eficácia, a redução de mortalidade a partir dessa técnica. A gente sabe que teve uma diminuição de 1940, quando a gente fala de infecções bacterianas, devido à implementação, né, mais específica e um pouco mais desenvolvida da antibiótico-terapia. Mas ele também já foi utilizado, por exemplo, em 2003, H5N1, quem é que lembra da gripe aviária, do SARS, né? Inicialmente, lá, né, a gente teve os primeiros surtos, não o SARS-CoV-2. 2009, 2010, a gente teve o H1N1, que também tiveram estudos, né, em que se utilizaram essa terapêutica, tá? Ebola, em 2013, tentou-se, né, uma terapia com plasma convalescente, mas os resultados não foram satisfatórios ou não foram conclusivos de que realmente fosse eficaz. 2014 no MERS, então a gente tem um histórico aí muito grande quando a gente fala já de uso de plasma convalescente. Bom? E o que é que a gente tem de eficácia? Vamos para um pouquinho do histórico antes de entrar na eficácia, o que a gente já tem de estudo dessa terapêutica, tá, para a Covid-19. Então, por exemplo, alguns trabalhos mostraram, né, que na gripe espanhola a gente teve uma redução muito grande da taxa de mortalidade, então mostrou de fato uma eficácia, uma diminuição de 59% para 19%, né, na taxa de mortalidade da doença. Quando a gente fala de SARS, né, em 2013, em Hong Kong, a gente também teve, né, um efeito interessante, promissor, com redução, tá, da mortalidade dos indivíduos contaminados. No Ebola, como eu já falei para vocês, a gente também não teve, né, um resultado eficiente. Então, é isso que eu digo, não existe uma terapia miraculosa, né? Isso depende muito de cada agente etiológico, depende muito da evolução da doença, da sintomatologia e da manifestação. Tá? Imunogenicidade. Bem, e por que a gente pensa, né, em plasma convalescente? Por que é viável utilizar dentro da situação atual que a gente está? Né? Então, a gente teve aí, né, vem incorrendo nessa situação, os estudos vêm acontecendo desde dezembro de 2019 até em julho agora, atualmente, de 2020. Eu fiz uma pesquisa, né, antes de preparar aqui para vocês, para trazer um número bem atualizado, só para vocês terem uma ideia, né, da quantidade de trabalhos sendo publicados quando a gente fala de terapêutica com plasma convalescente, com foco, né, na COVID-19. Tá? Então, aqui eu tive um resultado simples, usei algumas palavras, né, bem específicas, e eu tive 203 resultados. Isso atualmente. Tá? E se eu fizer, possivelmente, essa busca amanhã, na próxima semana, esse número está maior. E isso não é apenas para essa terapêutica de imunoterapia passiva, mas a gente pode ter resultados que não param de aparecer no meio científico, tá? A cada minuto, né? A cada dia. Eu posso estar falando aqui para vocês hoje, né, nessa palestra, que essa terapia é promissora, que tem resultados maravilhosos, e amanhã eu posso mudar tudo que eu estou dizendo. Porque a gente não sabe de fato, né, como é que está se dando essa evolução. Tá bom? Então, tem um potencial, teoricamente, né, terapêutico de baixo risco, né? Assim como as plasmaféreses, né, os tratamentos com plasma ou de outros, né, componentes sanguíneos, tá? Realmente, né, nós tivemos alguns estudos desde dezembro de 2019, comecinho de 2020, que já mostravam que sim, né, nessa terapêutica
os pacientes apresentavam uma diminuição rápida da carga viral, tá? E também a melhora do resultado clínico em pacientes mais graves. Bom? E por que utilizar? Porque mais uma terapia. Gente, porque a gente não tem muitas opções terapêuticas quando a gente fala de COVID-19. A gente tem soluções terapêuticas de suporte, né? Principalmente mantenedoras da vida. Então, toda terapêutica em paralelo, que ela pode vir a ser útil num momento tão crítico como esse, é passível sim, tá? Interessante que se investigue e que se estude e que se veja eficácia. Bom, mesmo porque em todo esse histórico que eu falei para vocês, nós já tivemos resultados satisfatórios dessa terapêutica anteriormente, né? Então, é uma terapêutica segura, baixo risco, poucos efeitos colaterais, quando a gente fala em comparação com algumas terapêuticas medicamentosas, né? A gente tem, teoricamente, uma grande disponibilidade de doadores. Principalmente no Brasil, era para ter mais, né? No Hemocentro local, aqui do estado do Ceará, no Hemócio, eu vou já falar um pouco para vocês, nós queríamos que essas taxas fossem maiores de doação. Mas aí existem outras implicações que dificultam, né, de fato, que a gente tenha essa captação, que a gente vai discutir um pouco mais na frente, tá bom? Então, teoricamente, éramos para ter muitos doadores, já que nós temos uma quantidade enorme de pessoas infectadas, que teoricamente também uma quantidade muito grande de pessoas estão se curando, né? Então, uma obtenção fácil, simples, né? Produção também é simples e de baixo custo. Para a gente ter uma técnica, né, relacionada, querer implementar uma técnica desse tipo, dessa categoria, nós não precisamos de uma infraestrutura muito pesada, muito grande, muito cara, muito laboriosa, tá? É uma técnica relativamente simples. Também preciso, né, de um suporte laboratorial que me permita também realizar, né, todos os estudos que a gente já faz para infusão de qualquer hemocomponente. Bom, assim como também testes laboratoriais, testes sorológicos, uma base molecular que seja seguro, né, para a gente realizar essa técnica, tanto para quem doa na captação desse material, como também para o destinatário. Bom, nós tivemos resultados positivos também a nível mundial. Então, a nível mundial está sendo utilizado. A gente está com segurança maior agora, porque os testes, os ensaios, os estudos que a gente tem mais firmes, que a gente pode fazer de maior credibilidade, estão sendo os americanos, tá? Porque tem um grupo muito grande de indivíduos nos estudos. Então, a gente pode falar de estudos maciços mesmo, envolvendo, né, a questão do plasma convalescente, uma quantidade muito grande, um N muito grande de pessoas estudadas e observadas, tá? E a gente pode até falar também da segurança, quando a gente fala de uma baixa transmissibilidade da contaminação pelo COVID-19 através de hemocomponentes. Isso eu nem preciso falar da questão de segurança e dos testes laboratoriais que podem estar associados, né, permitindo isso. Então, como eu já falei para vocês, é uma prática, uma terapêutica, uma metodologia que ela é acessível, ela é facilmente implementada na rotina de serviços de hemoterapia, tá? E ela pode se dar por duas formas, né? A gente tem a questão no processamento, na obtenção do sangue total, quando a gente volta para aquela questão que falamos anteriormente da composição sanguínea. Então, se eu pensar em uma unidade de bolsa de sangue total coletada, eu teria aproximadamente, depois do processamento, uma obtenção aí de 150 a 250 ml de plasma, tá? De cada doador. A gente pensa que é um volume grande, significativo, é um volume interessante, mas nós temos outros tipos de procedimento e metodologias que nos dão um rendimento melhor, tá? Como, por exemplo, a obtenção por plasmaférese. Para quem não conhece a plasmaférese, é um equipamento, né, de plasmaférese que nós vamos selecionar o que é que nós queremos captar, né, do material sanguíneo do doador, a grosso modo. Ela é muito conhecida, né, e já utilizada quando a gente fala de doação de plaquetas. Aí a gente tem um termo de plaquetoférese associada a ela,
tá? Mas eu posso ter apenas a obtenção do plasma num rendimento maior, até 600 ml de plasma por doação por plasmaférese, né? Então, é uma quantidade mais interessante e eu não vou comprometer outros componentes sanguíneos do doador, como hemácias ou as plaquetas de fato, não em grande quantidade. Então, eu consigo ter uma seletividade para pegar e filtrar, né, apenas o que seria do meu interesse. Bom? Quanto aos critérios, né, para a doação de plasma convalescente, isso ainda é um pouco confuso, né? Não os critérios mínimos, tá? Mas o consenso geral de cada unidade, né, cada serviço de hemoterapia, banco de sangue, hemocentro, a gente tem algumas variações, e eu digo que não apenas nacional, a gente fala de uma variação mesmo a nível mundial. Tá bom? Então, posso falar para vocês que não existe um consenso absoluto, né? Quando a gente fala de algumas questões específicas. Nós temos algumas estruturas, algumas organizações que dão alguns critérios, né, a níveis internacionais de como se guiar, de se obter e de se processar este material. Como, por exemplo, a FDA, né, a Comissão Europeia, certo? A gente tem também essas regulamentações de como realizar, como implementar, e também a gente tem algumas notas que são liberadas, que já foram liberadas pelo Ministério da Saúde, apesar de não serem tão maciças e tão compiladas como as internacionais, tá? É interessante e vale a pena, tá, vocês darem uma lida e observar, porque elas são bem relevantes e dão orientação quando a gente fala dessa metodologia. Tá? Mas depende muito das agências regulatórias, depende muito dos centros de coleta em particular, dos centros de pesquisa ou estudos, né, que ainda estão utilizando esse material, essa abordagem. Existem diferentes protocolos de acordo, né, quando a gente fala da exigência específica, né, de como vai ser utilizado esse material. Ou seja, existem muitas questões, né, de consenso pendentes que ainda precisam ser regulamentadas, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo do hemocentro local, do Hemoce, né, que já está trabalhando, né, implementando esse tipo de serviço. Então, a gente tem aqui uma reportagem que os recuperados da Covid-19 já podem doar plasma ao Hemoce, que é um hemocentro aqui do Ceará, para ajudar no combate da doença. Eu vou falar um pouco dos critérios. Mas eu gostaria muito de falar de um critério mínimo, tá? De um consenso, que é a questão dos anticorpos neutralizantes. Bater novamente nessa tecla, porque não é todo plasma que é interessante, né? Mesmo que a pessoa já tenha, né, a exposição da doença. Fala-se em torno, gente, de um conceito, tá? De uma quantidade de título de anticorpo neutralizante, mais ou menos de 1 para 80 seria um título satisfatório, né? Quando a gente fala de qualidade do plasma para esse tipo de terapia. Bom? E aqui eu trouxe alguns informes, isso foi lançado no Instagram, tá? Do Hemoce Oficial, no Instagram, em que foi criado um tira-dúvidas para a gente conseguir mesmo que esclarecer a população tanto da importância da doação desse material em meio à pandemia, como também de alguns critérios básicos. Então, eu preparei aqui, vou mostrar para vocês, tá? Que foi o tira-dúvidas da doação de plasma convalescente. Então, primeiro, quais são os critérios locais aqui para doar o plasma? Primeiro, pessoas do sexo masculino. E a gente vai já falar por que existe, né, essa forte recomendação. Então, os critérios eles são muito parecidos com os critérios de doação, óbvio, com algumas peculiaridades. Tem entre 18 a 60 anos de idade, está saudável, pesar acima de 50 quilos, tem um diagnóstico de Covid-19 confirmado previamente por metodologia molecular de PCR, sorologia ou teste rápido, está sem sintomas da doença há mais de 30 dias, isso é um critério nosso, né? Um critério local do hemocentro, tá? Mas existem locais que já falam em torno de 14 dias após não ter sintomas, ou seja, isso é muito variável.
mas eu acho seguro que seja 30 dias. Sou de acordo. E também apresentar um documento de identificação oficial original com foto ou cópia autenticada. Né? E aí, outro card informativo. Eu tive Covid-19, eu posso doar, né? Batendo na tecla, após 30 dias de recuperação da doença sem apresentar sintomas. E aí, por que as mulheres não podem doar plasma? Para quem não sabe, né, a gente tem uma reação transfusional que ela é observada em soros de mulheres que já passaram por processos gestacionais. Não são todos, mas pode acontecer, às vezes, gestações que ela não tem conhecimento, né, que processos abortivos também, ou múltiplas gestações, né, que acabou desenvolvendo esse anticorpo que a gente chama de uma reação TRAVE, né, que é uma lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Tá? Então, tem que se ter esse cuidado, né, no plasma convalescente, de fato. Eu preciso levar exame para comprovar que eu tive Covid-19? Então, não. Antes de realizar a doação, o candidato será avaliado pelos profissionais de saúde que irão verificar se ele está de fato apto para a doação. Então, será realizada uma coleta de sangue para verificar, né, se o doador possui a quantidade de anticorpos necessários para doar, aquilo que eu falei para vocês previamente. Irei fazer a doação no mesmo dia que for a hemose. O processo será feito em 2 etapas. Então, primeiro a pessoa vai passar por uma triagem clínica, no qual uma amostra de sangue dela vai ser coletada para fazer tanto a avaliação dos anticorpos como também da Covid-19, tá bom? Então, após a análise, geralmente 2 dias, depende da demanda, os candidatos vão retornar ao hemose para uma consulta médica e aí ver qual é o principal protocolo que vai ser utilizado, tá? Para se obter o plasma convalescente. Bom? E aí, quem pode receber esse plasma? Aí existem algumas controvérsias, mas eu vou apresentar para vocês as possibilidades. Todas permeiam, né, o uso terapêutico ou o uso profilático. Tá? O uso terapêutico, né, a gente tem 2 formas, que é o tardio, que são pacientes que já estão no estado mais severo, mais grave, com insuficiência respiratória aguda. A gente fala aí de uma frequência, né, respiratória abaixo de 30, e uma saturação de oxigênio abaixo de 30, que é uma situação muito grave clinicamente, ou de uso precoce com início dos sintomas. Tá? De uso profilático, é um pouco controverso, mas as pessoas que podem ter, por exemplo, recém-expostas a contaminados e também profissionais de saúde que estariam ali constantemente em contato com esses pacientes numa situação de risco. Bom, quando a gente fala da administração, né, dos protocolos clínicos e terapêuticos, né, a gente tem uma grande variação, né, a literatura fala em alguns protocolos, né, de um volume muito variável, pode ser de 150 a 500 ml, às vezes até mais, né, então muitos pontos têm que ser vistos, né, para avaliação da clínica, pela clínica médica, para ver a quantidade de plasma a ser administrada, se dose única ou dose fracionada, e aí é uma discussão mesmo que pertence, né, à comunidade médica. E que eu gostaria de trazer para vocês o que é que a gente tem, né, além, o que é que está sendo feito em paralelo quando a gente fala de imunização passiva, né? Então, eu conheço, né, alguns grupos de pesquisa, inclusive de colegas pesquisadores, que nós já fomos colaboradores, né, que estão utilizando algumas técnicas, como, por exemplo, a gente tem aqui a construção de bibliotecas de anticorpos, né, através de técnicas de phage display, tá? Então, em que eu utilizo, né, aqueles famosos bacteriófagos, né? Então, um animal é imunizado, a gente tem toda aquela cultura, né, linfóide específica, né, que vão produzir anticorpos, ela será selecionada, né, os anticorpos específicos, da mesma forma de uma produção de anticorpo monoclonal, né? Mas essa informação, tá, ela pode ser utilizada para se construir, sim, um plasmídio, e através de técnicas de transfecção, a gente pode amplificar e tentar selecionar, tá, de fato, qual seria, né, o anticorpo mais ávido, específico para a produção em larga escala. Enfim, é uma técnica prospectiva,
quando a gente fala em produzir mesmo, né, o anticorpo em particular a nível industrial, bom? E a gente também, da área da hemoterapia, né, de banco de sangue, sempre está aliado com a questão da terapia celular. E a terapia celular é que eu vou utilizar esses componentes sanguíneos de alguma forma, né, ou células tronco, células progenitoras, mediante uma estimulação ou não, para uma determinada função específica. Tá? E aqui no caso, eu trago um trabalho super recente também, que foi agora de junho de 2020, que é um trabalho que utiliza células mesenquimais, quando a gente fala de terapia celular, porque sabe-se que essas células mesenquimais, em particular, elas podem diminuir a exacerbação do processo inflamatório a nível pulmonar, uma vez que elas são introduzidas nesse paciente. Então, diminuindo o efeito inflamatório e também diminuindo as complicações e lesões, os processos fibróticos a nível pulmonar. Então, só algumas considerações finais que eu gostaria de falar para vocês é que o que eu posso falar para vocês é que a terapêutica ela está crescendo. Antigamente, né, alguns meses atrás, existia-se algum receio, né? Então, um consenso ainda não havia sido formado, mas os hemocentros de diversos estados do país passaram, de fato, né, a construir, implementar essa metodologia. Então, nós já vemos a possibilidade dessa doação em praticamente todos os estados do país. Tá? É uma técnica que ela realmente tem se mostrado interessante, aplicável, tá? Quando a gente fala de combater ou minimizar os efeitos em pacientes em situação mais severa. Tá? Então, gostaria também de estimular, tá, que as pessoas doem também para esse fim, para que a gente possa ter cada vez mais recursos terapêuticos, né? Os hemocentros, eles têm total capacidade, né, do processamento desse material, bom? Mas, óbvio que nós precisamos observar isso por mais tempo, né? Nós precisamos de mais estudos que, de fato, comprovem, né, a eficácia desse tipo de técnica, né? O que é que pode ser melhorado, né? Estudos maiores, com um N, né, populacional maior, tá? Para que a gente possa, de fato, afirmar que nós temos uma terapêutica efetiva quando a gente está falando em minimização de danos para os pacientes da COVID ou de efeito profilático. Bom, já nesse apelo que eu estou para vocês, bom, gostaria de agradecer e também falar da importância da doação de sangue, né? Durante os eventos de pandemia, os hemocentros tiveram um abalo muito forte quando a gente fala de captação de doadores, quando a gente fala de estoques, né, de hemocomponentes, o número de doações caiu drasticamente. Então, as campanhas estão sempre mais voltadas para o virtual, mas promovendo da mesma intensidade que as pessoas, a população em geral, doem. Tá? Muitos hemocentros têm serviços de reserva, parcerias, por exemplo, né, com serviços de transporte privado, né, como a gente já viu em algumas campanhas ao longo do país. Reserva de horário para a doação. Então, nesse momento tão importante, as pessoas não param de adoecer, as pessoas que necessitam de sangue, né, continuam precisando dessa demanda. Tá bom? E aqui eu trago um pouco para vocês do Instituto, que é o Instituto ProHemose, que é uma organização sem fins lucrativos, que trabalha na captação de doadores, também na questão educacional, dando suporte ao nosso hemocentro, que no caso é o Hemose, aqui no Ceará. Tá bom? Então, um grande abraço. Qualquer retorno ou feedback que vocês precisem em relação à temática, dúvidas em particular, tá? Eu me deixo aqui à disposição, tá? Para auxiliar vocês. Tá bom? Um bom congresso e a gente se vê em breve. Um abraço.